dia, bom dia, bom dia! Mais uma aula de arte da sua professora de arte, da tia Grazi. Vamos que vamos! Vamos lá! Hoje vamos falar sobre arte colonial brasileira. Vamos que vamos! O histórico. As primeiras construções, diferente das existências das tribos indígenas, começaram com a fixação dos portugueses em terras brasileiras. Ao contrário, a Europa renascentista do século VI, as construções dos colonizadores brasileiros no início desse período não apresentam características renascentistas. Os povos foram construídos com materiais encontrados nas mediações de onde se queria construir, como madeira, folhas e barro. E as moradias eram erguidas de formas práticas em preocupação com o estilo. Essa construção era conhecida como tejupares, palavra que vem do tupi-guarani. Teje igual gente e upade lugar. Com a falta da mão de obra especializada e materiais variados, empregavam a taipá, a técnica que usava uma mistura de argila, palha e crina de carvalho. A água prensada em armações de tábua é aplicada sobre trançados de varas, formando as paredes, formando as suas paredes. A tia agora vai mostrar para vocês um pouquinho de um vídeo da nossa arte colonial para vocês. Arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é o termo pelo qual se categoriza toda a obra artística produzida no Brasil, durante o período em que o país permaneceu como colônia de Portugal. De modo geral, a arte classificada como colonial brasileira é aquela produzida entre os séculos XVI e XVII, com destaque para a arquitetura e decoração de interiores. Arquitetura colonial. Após a chegada dos europeus e sua consequente ocupação do litoral, iniciou-se a construção das primeiras vilas, como por exemplo São Vicente, no litoral paulista. Atualmente, as cidades de Olinda, Paraty, Laguna, cidade de Goiás, Cachoeira e São Sebastião e outras no interior de Minas Gerais ainda conservam as construções desse período. Casas, igrejas e solares representam parte da história do país e são protegidos como patrimônio histórico, cultural e artístico do povo brasileiro. A arquitetura era bastante simples, sempre com estruturas retangulares e cobertura de palha sustentada por estruturas de madeira roliça inclinada. Essas construções eram conhecidas por tejupares, palavra que vem do tupi-guarani teji, gente, e upade, lugar. Com o tempo, os tejupares melhoram e passam os colonizadores a construir casas de taipa. Com essa evolução, começam a aparecer as capelas e os centros das vilas.
dirigidas por missionários jesuítas. Nas capelas, há crucifixo, a imagem de Nossa Senhora e a de algum santo, trazida de Portugal. As primeiras cidades construídas pelos portugueses não possuíam um planejamento urbano definido, tendo casas construídas muito próximas das outras. Os materiais empregados variavam de acordo com a localização. No litoral, utilizava-se pedra e cal, no interior, barro batido, madeira e barro ou pedra. Além das cidades litorâneas, outro ponto importante de ocupação eram as fazendas onde se produzia açúcar, o melaço e a cachaça. Alguns artistas dedicaram-se a retratar as cenas das fazendas em engenhos, especialmente Camposte, Debré e, já no século XX, Cícero Dias e Vicente do Negro Monteiro. A arte religiosa assume grande expressividade nesse período. Com o intuito de catequizar os índios e manter os preceitos da Igreja Católica, os portugueses construíram várias igrejas replicando aquelas que existiam em Portugal. A arquitetura religiosa foi introduzida no Brasil pelo irmão jesuíta Francisco Dias, que trabalhou em Portugal com o arquiteto italiano Felipe Terra, projetista da Igreja de São Roque de Lisboa. As pinturas e as esculturas desse período eram feitas por padres e jesuítas, seguindo o estilo mineirista. A partir do século XVII, começou-se a utilizar um estilo que ficaria mais associado ao tipo de arte empregado na decoração de igrejas de todo o Brasil colonial, o estilo barroco. Aí, meus amores, vamos falar mais um pouquinho. A tia terminou de mostrar para vocês um pouco sobre a arte colonial brasileira. Agora a tia vai falar um pouquinho sobre a arquitetura no Brasil colônia. No período chamado colonial brasileiro, do século XVI ao século XIX, tem fortes características na arquitetura e nas decorações de seus interiores. Em São Vicente, no litoral paulista, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila às ordens que vinham de Portugal. Determinavam que as casas deveriam ser construídas com fachadas seguindo modelos portugueses, no limite do terreno sem jardim. Com isso, a aparência ficará uniformizada no fim das calçadas. Em Olinda e Igaraçu, PE, em Paraty, Rio de Janeiro, nas cidades litorais de Minas Gerais e em Goiás, as igrejas, casas e grandes solares ainda conversam os traços característicos da arquitetura colonial. As vilas, geralmente construídas sob morros, tiveram as casas coladas uma nas outras, formando ladeiras tortuosas, caracterizando um traçado urbano informal, ou seja,